corrida entrou na minha vida de forma mais séria em 2005, quando eu recebi um telefonema de um portal de esportes me convidando para fazer parte de um time formado por uma marca alimentícia. Era um time de corrida e a proposta era que as pessoas treinassem com uma assessoria esportiva e participassem de provas, tivessem um acompanhamento nutricional. Confesso que quando eu recebi a ligação eu não entendi muito, porque eu não era corredora e o convite era para treinar numa assessoria que é a Running Fan, onde estou até hoje. E a gente precisava estar no parque 6 da manhã para fazer os treinos e a gente recebia inscrição em prova e tal. E aí, na hora dessa ligação, eu achei tudo tão estranho que eu falei, gente, será que vocês estão falando com a pessoa certa? Porque naquela época não existia Instagram, não existia rede social. Eles me acharam de alguma forma. Eu até brinco quando eu conto essa história, os influenciadores da época, né, os formadores de opinião. Eu não sei de onde eles me acharam. Eu não trabalhava com esporte, nada disso. Mas, enfim... acreditei na pessoa que me ligou, falei, vamos lá ver qual que é. Apesar de eu não correr, vamos lá ver qual que é. Aí fui lá, a marca era Bauducco, era um grupo de corrida para as Torradas Bauducco. Fui encontrar a galera e fiquei. Fui fazer os primeiros treinos, falei, nossa, não é que é legal esse treco de correr? E daí fui me envolvendo, fazer a prova, fui fazendo primeira provinha de 10 quilômetros, depois fui aumentando tal, as distâncias, tinha acompanhamento nutricional, então eu achava super legal. Tinha que correr com a camiseta, a moeda de troca era correr com a camiseta deles, né, da Torradas Bauducco. E era um projeto que inicialmente deveria durar 6 meses, durou 2 anos, mas aí quando acabou o projeto eu já estava muito envolvida com a corrida e falei, daqui eu não saio mais. Enfim, e daí, eu acho que, não sei se a gente vai falar disso mais pra frente, mas foi nesse lugar, nesse mesmo grupo de corrida das Torradas Bauducco que eu conheci o Cado, da Milk. E, bom, enfim, a corrida mudou minha vida completamente, tanto na vida pessoal, na vida social e na vida profissional, porque por conta disso, por conta desse grupo de corrida, eu conheci o Cado e fui começar a trabalhar com esporte. Bom, aí eu comecei a treinar com esse grupo, éramos um grupo, eu nem lembro quantos, acho que umas 20 pessoas, e que alguns foram desistindo no caminho, obviamente, e o Cado e a Lu, esposa dele, faziam parte desse grupo, convidados por outros motivos. E daí eu conheci os dois e a Lu depois acabou deixando de treinar nesse grupo, como muitas outras pessoas do time. E eu corria muito com o Cado, porque a gente tinha o mesmo pace, o mesmo ritmo, treinava para as mesmas provas. Ele já tinha Milk e eu sempre trabalhei com comunicação. Com atendimento, eu trabalhava numa outra agência que atendia o mercado brinquedeiro, uma coisa nada a ver com isso. E aí num desses treinos, a gente trocando ideia, o Cado falou, putz, Ju, nós vamos começar, a Milk vai começar a atender a Nike, eu estou procurando uma pessoa para fazer esse atendimento, mas como é um atendimento na categoria de corrida, eu queria muito que essa pessoa tivesse um envolvimento com corrida, que assim a história fica mais legítima, a pessoa consegue falar a língua do cliente e tal. Você não conhece alguém para me indicar? E aí eu falei, assim, foi muito espontâneo, eu falei, conheço só uma pessoa, eu. E daí o Cado achou muito divertido isso, mas ele entendeu e falou, pô, tá muito legal, acho que pode ser sim, só que eu não posso te entrevistar. Porque eu sou muito seu amigo, então você vai falar com o Rodrigo, que era o sócio dele na época, o Rodrigo Raso, um querido também. E aí eu fui lá trocar uma ideia com o Rodrigo, fiz uma entrevista com ele e tô lá até hoje. Foi assim que tudo se conectou. Primeiro, assim, eu gosto muito de esporte, eu sou muito apaixonada por esporte. E a corrida principalmente. Hoje eu continuo treinando com essa mesma assessoria, eu nunca mudei, porque eu acho que ficou uma coisa muito afetiva, assim, sabe? Mudou minha vida, eles mudaram minha vida, né? Então eu continuo lá até hoje e seguindo as planilhas, né? Às vezes um pouquinho mais sério, às vezes um pouquinho menos sério, porque não dá pra fazer tudo super certinho, né? Depende do momento de vida que eu tô, mas eu nunca paro de treinar. Eu estou sempre treinando e eu falo que eu sempre estou treinada para correr uma meia maratona. Esse é sempre o meu objetivo, porque se eu não tenho objetivo, eu desisto fácil. Então, mesmo que eu não vá correr, eu falo que eu tenho que estar treinada. Mesmo que eu não vá correr uma prova, eu prefiro estar treinada para correr 21
E aí eu divido, né? A planilha, normalmente eu corro 3 a 4 vezes por semana, a planilha são 3 treinos de corrida e os outros dias eu faço fortalecimento. Segunda, quarta e sexta eu faço fortalecimento, terças, quintas eu corro e todo sábado eu busco estar na USP, porque é um lugar onde eu encontro as pessoas, onde eu vejo que tudo acontece. Eu adoro fazer treino na USP, assim. Às vezes eu nem faço tudo certinho, tá? Assim, muitas vezes eu não faço, que o meu treinador não veja, mas... Mas eu gosto de estar ali no mundo da corrida, ver todo mundo, encontrar. Eu acho que a corrida é muito mais do que só correr, né? A corrida tem essa parte social que eu acho muito legal, que é encontrar os amigos, que é estar junto. Putz, é tão difícil. Eu vou falar por que é difícil. Porque eu tô por dentro de muitas experiências nos bastidores, né? Porque a gente ajuda a criar. E toda vez que a gente entra numa criação de algum projeto, o meu pensamento é sempre o que a gente poderia fazer que fosse se transformar numa experiência mais legal para mim ou para as pessoas que correm aqui na Milk. Então a gente tem que ter esse olhar. O que seria muito incrível para a gente como corredor? Então todas as experiências que a gente cria, elas são pensadas no como é que vai brilhar os olhos do corredor, como é que vai ser muito legal. Então eu tenho muita dificuldade mesmo de colocar foi a experiência mais legal que eu já vivi na corrida. Mas assim, posso dizer que maratona é uma coisa que é muito transformadora. E outras experiências foram inclusive mais legais, mais interessantes, com um montão de coisas legais acontecendo. Mas maratona, ela te deixa tão poderosa depois que cruza a linha de chegada, que se eu tivesse que te dar essa resposta muito objetiva, foi a maratona. Bom, eu tive sorte sempre de trabalhar com pessoas muito legais. Até hoje eu acho que eu trabalho com pessoas muito legais. Eu já passei, sim, por uma situação de machismo numa reunião que tinham muitos homens e eu e mais uma mulher, e uma das pessoas ali não me deixava falar de jeito nenhum. Eu queria me posicionar, dar uma ideia, e assim eu fui interrompida inúmeras vezes e num olhar mesmo de machismo. Mas eu acho que essa foi a única, tá? Eu sempre, graças a Deus, eu não tive muitos problemas. Eu tive essa situação só, mas enfim, me posicionei ali na hora e falei, eu quero falar. Mas, em modo geral, eu nunca passei por situações assim, mas eu conheço muitas mulheres próximas a mim que já passaram por situações de machismo, inclusive de assédio. E assim, elas contando as histórias, assim, é de chorar, dá vontade de chorar, dá vontade de, sabe, sair em defesa e tal. E é aquela história, né? A pessoa às vezes não tem coragem de expor a situação porque acha que isso pode queimar o filme dela no mundo profissional e, enfim, a gente está num momento que eu acho que está melhorando bastante, já foi muito pior no passado, acho que hoje a gente tem muito mais voz, mas ainda existe, né? Eu sei de casos pontuais, mas que existem, sim. Mas assim, no pessoal, como corredora, assim, eu não tô falando de mim só, tá? Eu tô sendo a voz de muitas mulheres. A gente não se sente super segura de sair para correr à noite. Eu não saio de manhã antes de clarear, e eu sei de muitas mulheres que não saem antes do dia clarear. A gente não corre de top na rua. Eu não me sinto segura. Eu só corro de top dentro de um parque ou dentro de um lugar que eu me sinta mais segura. Na rua, não. E é assédio, sim. A gente ainda se sente insegura por várias coisas, por vários motivos. Se a gente sai de short e top, parece que, nossa, não pode, mulher tá expondo o corpo na rua. E, na verdade, não. A gente só quer correr com conforto, é só isso, é sobre correr com conforto e não é sobre correr para expor o corpo. Mas eu acho que ainda rola bastante. Inclusive, nesse fim de semana eu estava acompanhando, a gente produziu um evento para mulheres, curiosamente. Foi lá no Rio de Janeiro, uma parceria de uma marca que a gente trabalha, que é a Mizuno, com uma marca de surf chamada Roxy, lançaram um produto
em parceria, né, em collab, e esse produto é para mulheres. Então nós reunimos um grupo de mulheres e aí a gente levou a mulherada para correr ali na praia, depois para surfar, e depois nós fizemos um bate-papo com algumas convidadas sobre empoderamento feminino. E assim, a mulherada se abre, sabe, se solta e começa a expor vários dos problemas. Assim, e não é só na corrida, tá? Tinha uma das meninas ali surfista profissional, e ela estava contando quando ela começou a surfar, ela foi a convite do pai dela, então ela entrava no mar com o pai e aí todo mundo respeitava ela. Quando ela começou a ir para o mar sozinha, ninguém respeitava ela. Então, ninguém, estou dizendo os homens. Então, assim, as histórias foram muito fortes que as mulheres estavam compartilhando ali. Tanto disso que eu acabei de falar, eu não corro sozinha na rua porque eu tenho medo, eu tenho muito receio de ser assediada, não saio à noite. Então, assim, ainda existe sim. Primeiro eu queria dizer que a Milk, teve um ano da Milk, que foi antes da pandemia, que assim, a gente nem se deu conta. Quando a gente percebeu, só tinha mulher trabalhando na Milk e o Cado. Só mulher. E foi acontecendo, foi natural, assim. Quem que a gente vai contratar para atender esse cliente? E acontecia de serem mulheres, o que a gente achou muito incrível. Hoje a gente tem alguns homens, mas a maioria ainda é mulher, tá? Isso estou dizendo na Milk. Nas marcas, eu acho que é meio pulverizado. Tem homens, tem mulheres. Mas, por exemplo, o time que está ali no dia a dia de Olímpicos, por exemplo, é formado por mulheres. Assim, outros clientes também, ali na Mizuno, o time também é equilibrado, mulheres, homens, no de Oakley também. Então, eu acho que dentro das marcas também tem uma presença feminina. E uma presença feminina poderosa, tá? Porque as mulheres ali, elas se impõem, elas fazem acontecer, então eu acho que tá meio equilibrado. Eu acho que tem uma história de pertencimento, né? Quando a gente tá ali nos bastidores, a gente sabe o que a gente quer passar para as mulheres que estão do outro lado. Assim, quando a gente fala de eventos, de estratégias, as mulheres sempre têm um papel importante. Então, é muito difícil ter um produto desenvolvido só para homem. Atualmente é um produto desenvolvido para mulheres, uma ação específica para mulheres, para justamente dar mais espaço para as mulheres. E eu acho que quando a gente faz eventos, convidadas, tem bastante mulher. Até porque as mulheres, quando a gente olha no mundo, enfim, quando a gente monta uma lista de convidados para um evento, no caso, a gente olha diferentes papéis, né? Não, às vezes as pessoas falam, é só influenciador. Não, não é só influenciador, criador de conteúdo. Tem criador de conteúdo, tem uma pessoa que se relaciona muito bem no mundo offline, cada um tem um papelzinho muito importante dentro daquele time. E as mulheres, assim, quando a gente fala de conteúdo, elas brilham, né? As criadoras de conteúdo. Elas fazem conteúdos. Desculpa, homens, vocês também são legais, vocês também mandam muito bem nos conteúdos. Mas elas brilham, elas pensam, elas desenham, elas, sabe? Elas montam uma estratégia antes de subir um conteúdo. E acho que isso faz elas aparecerem mais. Então, assim, eu arrisco dizer que é equilibrado quando a gente fala de convidados de evento, mas às vezes tem um pouquinho mais de mulher. E não é porque a gente foca, tem que ter mais mulher, é porque acontece mesmo. Então, acho que o primeiro de tudo para dar conta é fazer o esporte. Se você não tiver com o esporte em dia, sua cabeça não vai estar em dia e aí nada vai acontecer direito. Pelo menos comigo é assim. Então, assim, para mim é importante fazer meus treinos todos os dias, de manhã, para eu voltar para casa, para minha vida pessoal e conseguir equilibrar tudo. Porque senão eu começo a ficar maluca. E é verdade isso, tá? Você no treino começa a ficar mal-humorada, chata. Meu marido até fala, vai treinar. Tipo, vai correr. Eu dou uma corridinha quando eu tô muito assim. Porque ele sabe que isso me faz bem. E eu acho que quando eu pratico um esporte, eu fico feliz comigo mesma. E isso reflete em tudo. Na vida profissional, na vida pessoal. Porque, assim, é muita coisa, realmente. A gente não adianta, assim, não vamos romantizar que é tudo lindo, perfeito. Não é, gente. Assim,
Eu saí correndo hoje para fazer almoço, para deixar o almoço lá em casa, para vir para cá, para chegar aqui às 2. E aí eu olhei minha unha e falei, nossa, tá, tem uns pedaços lascados, o que eu faço agora? Eu peguei um retoquinho ali, ó, tá, você vê aqui de perto, tá tudo lascado. Então até a gente juntar tudo isso não é fácil. E eu acho que o que faz esse equilíbrio é justamente o esporte. Pode ter algum spoiler ou não? Tem muita coisa legal. Eu não vou soltar spoiler, porque se eu soltar spoiler, aí vai ficar todo mundo, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Mas tem muita coisa legal e com muitos dos nossos clientes. Então, assim, eu acho que esse ano começou super agitado e vai continuar agitado. E agitado com coisas muito legais para a comunidade corredora, assim, como um todo. Esse ano vai ser um ano muito legal para a corrida. Eu queria só dizer que, obviamente, tudo que eu faço tem uma equipe junto comigo e, assim, eu valorizo muito o trabalho deles, de todo mundo que está ali, todos os meus gestores, todo o meu time, que a gente só consegue entregar tudo que a gente entrega porque o time é comprometido, o time é de gente muito formada por pessoas muito legais, e pessoas muito queridas, assim, que a gente faz questão de estar próximo. Então, quero muito agradecer essa galera que está com a gente sempre, o Cado, que entende nossas bagunças ali, que dá todo suporte e direcionamentos ali da Milk. E eu acho que de verdade, eu falei no começo do papo e eu vou reforçar, os clientes, porque assim, graças a Deus a gente só tem cliente legal. Porque trabalhar com cliente que não é legal deve ser duro. E a gente só consegue fazer tudo que a gente faz, as ideias loucas, mirabolantes, porque os clientes acreditam na gente e são muito legais. Aí eu acho que o esporte como um todo, e eu falo principalmente da corrida, porque foi o esporte que eu me apaixonei, é o esporte que eu estou mais inserida. Ela reflete em tudo na vida pessoal. Ela traz disciplina, ela te deixa empoderado, ela te deixa corajosa, assim, toda vez que você vai um pouquinho mais, e um pouquinho mais não é ser mais rápido, não é correr uma maratona, é um pouquinho mais do que você já faz, você fica mais confiante. Então, se eu puder dar uma dica vai, só vai. Se tiver cansada, vai igual, dá uma caminhadinha, dá uma corridinha, mas vai. Que depois o resultado final vai ser muito legal.